Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a este painel de sustentabilidade e crescimento para a transformação do setor de alimentos. Eu sou Travis Kiv e hoje tenho o prazer de moderar este espaço com grandes convidados. Dou boas-vindas a Federico e a Juan Rafael Restrepo, vice-presidente de operações de Alpina, que hoje nos acompanham neste conversatório. Um breve resumo da empresa, que é uma empresa chilena que exporta mais de 15 mil toneladas de ameixas secas para mais de 50 países no mundo, o que constitui cerca de 20% de volume e do valor dessa. O Chile é o principal exportador de ameixas secas em nível mundial, e aqui estão as 3 exportadoras maiores do mundo. Uma delas cumpre este ano 80 anos desde a sua formação em 1941. A Alpina é uma empresa multinacional colombiana, produtora de alimentos à base de lácteos, que opera na Colômbia, no Equador, Venezuela, Estados Unidos e comercializa seus produtos na América Central. Fundada em 1945, tem crescido de maneira contínua, com um grande compromisso de sustentabilidade, saúde e inovação com seus negócios. Um recordatório para os nossos visitantes é que não esqueçam que podem enviar, escaneando o código QR, as suas perguntas e dúvidas no final do nosso espaço de perguntas. Juan, Federico, sejam bem-vindos novamente. Muito obrigada por dedicar o seu tempo, tirar um tempo nas suas agendas para este espaço. Obrigada, Travis, Federico. De nada. Sem mais, então, passemos aos nossos temas, que é a sustentabilidade e crescimento no nosso setor. Começamos pensando em que as condições dadas a conhecer pelo último relatório do IPCC, em nível global, nos leva a tomar cartas no assunto. Tudo está relacionado em todas as indústrias, mas eu sinto que, especialmente, essa indústria de alimentos é aí onde vamos ter que crescer, e também na nossa capacidade produtiva em conjunto com a população mundial. Apesar desses desafios importantes nos âmbitos de recursos naturais, de regulação, de leis e preferências do consumidor. Gostaria de começar por aí, com o consumidor, que deve ser sempre o nosso foco. Então, pensando em mudanças esses espaços sustentáveis, na preservação do meio ambiente, na comunidade, isso deve ser um fator padrão, e é determinante, que já temos isso respaldado por alguns estudos. Eu gostaria de começar perguntando quais foram as mudanças mais significativas nesses 3 fatores, ou se há outras apreciações. Quero começar com Juan, da Alpina. Perfeito, muito obrigada a todos pelo convite e por permitir que estejamos aqui compartilhando com vocês o que fazemos na nossa companhia. A Alpina é uma empresa colombiana que já temos 76 anos no mercado nacional e fazendo também, já começando no mercado internacional. O consumidor é o centro da nossa estratégia, e dentro disso, aí tratamos o tema das embalagens e como fazemos com que estes estejam em linha com o consumidor, com o que o consumidor está esperando. A visão da companhia é de que cada embalagem deve ser não só de baixo impacto e de excelente reciclabilidade, mas que também seja biodegradável e que... Então, nessa ordem de ideias, viemos trabalhando já há alguns anos na diminuição e incorporação de mais de 20% dos plásticos que tem as nossas embalagens. Como fazemos isso? De diferentes maneiras. Nós conseguimos reduzir 40% do papelão desde 2019, o calibre das nossas bolsas, onde vão empacotadas nossas bolsas. Nós vendemos leite, que é um produto que se vende em grandes volumes no país, e qualquer redução no calibre dessas bolsas de embalagem de leite causa um grande impacto, e nós temos feito isso. Há pouco tempo, nós colocamos os canudos de papel
substituímos os canudos de plástico pelos de papel, que são altamente recicláveis, e isso tudo para garantir que podemos ir sustentando e diminuindo o uso desses recursos. Também é importante para nós saber que trabalhamos para otimizar essas embalagens sustentáveis a partir de um objetivo que nos propomos, que é usar plástico neutro para 2022, e estamos trabalhando consórcios estratégicos como o Veolia, e com essa grande meta que queremos alcançar enquanto às embalagens. Agora, enquanto ao meio ambiente, a sustentabilidade faz parte do propósito como companhia, e o meio ambiente dentro da sustentabilidade joga um papel fundamental em nossa operação. Somos muito conscientes do cuidado do meio ambiente. Assim, garantimos que sejamos muito cuidadosos com a água que usamos nos nossos processos, usando sempre as melhores condições. A energia que utilizamos, a nossa maior fonte de energia provém do gás natural, e hoje em dia também acontece que temos uma planta, uma fábrica de processamento, que é de biogás, que nos permite gerar 18% do nosso consumo através desta planta. E esperamos chegar em 2022 até 50%. Então, nesta ordem de ideias, também trabalhamos com temas, tentando ser responsáveis com o meio ambiente, mas buscando sempre esses objetivos, enquanto o carbono e o plástico neutro. Estamos dando pequenos passos que nos levem, em 2022, a que a nossa estratégia, enquanto ao carbono e o plástico neutro, já sejam grandes passos. E nesses 76 anos, nos caracterizamos por ser uma companhia que temos umas condições sociais diferenciadas, tanto para os nossos empregados, como para as comunidades onde trabalhamos. Os nossos empregados são as nossas capacitações e como trabalhamos de mãos dadas com os pecuaristas para melhorar a produtividade e levá-los a nível de produtividade como de países como Nova Zelândia, que são grandes países, grandes produtores de leite. Hoje em dia, já estamos trabalhando com eles temas de produtividade, mas também estamos trabalhando em conceitos como pecuária sustentável e como podemos incorporar isso nas fazendas de leite para que todos possam ser sustentáveis enquanto à produção de leite. Então, tudo isso, as embalagens, o ambiente, ajuda a comunidade, como fazemos na Alpina, neste momento. Isso é em resposta às necessidades que já vimos no mercado. Tudo isso tem que ver com o desejo do consumidor. Sim, cada vez ouvimos mais o consumidor e entendemos que o consumidor não somente nos diz o que ele quer, mas também demanda. E assim, eles vão nos mostrando o que para eles é relevante, e é com isso que trabalhamos. Excelente, Juan, muito obrigada. Federico, a mesma pergunta para você. Se o cliente é o nosso foco, devemos responder à sua vontade, aos seus desejos, como vocês têm feito em base a isso, em base ao meio ambiente e à comunidade? Como vocês têm realizado esse trabalho? Bom, quando você... É muito grande a demanda, mas finalmente há países que são mais exigentes, e eu não poderia pensar que o que marca a pauta é a nossa cliente europeu, como a Itália e Japão. São clientes que nos obrigam a ir superando-nos e a que nos atualizemos em termos ambientais, trabalhistas. E os clientes têm mudado também no que se refere à Europa, como países como Noruega, Dinamarca. Eles são líderes na exigência ambiental e nos obrigam a tentar diminuir o uso do plástico por outra embalagem, mas essa indústria é muito complexa
Nós vendemos produtos que têm 2 anos de vida útil, então se requer um processo muito sólido, com muita higiene, muita qualidade e com uma embalagem que permita que o produto tenha uma vigência de 2 anos. Mas há outras melhoras que podem ser realizadas. Em alguns supermercados europeus estão exigindo que o papelão, a embalagem de papelão seja certificada, que foi, de onde foi que saiu, de que bosque saiu. São muitas coisas. E nós, no Chile, devemos conseguir provedores que possam certificar a origem deste papelão, desta embalagem. Isso é uma cadeia, ou no mercado alemão ou Noruega, porque dentro da política deste supermercado, em que nós vamos alinhar, começa essa cadeia até baixo. Nós não só estamos como provedores deles, mas também isso nos obriga a ver, a analisar os nossos provedores, porque se nós queremos. Eu exporto, por exemplo, ameixa, mas também exporto outras coisas. Então, se nós queremos continuar exportando, nós devemos estar ligados com o nosso provedor. Nós devemos que continuar trabalhando de mãos dadas com o nosso provedor, que deve mudar o seu processo, para que finalmente nesta cadeia possamos ir cumprindo com as demandas de hoje em dia. Talvez há 20 anos atrás as demandas eram de preços. Depois o mundo começou a evoluir e nos últimos 10 anos o preço é um fator importante, mas tem a qualidade, o preço, as condições de trabalho, todos esses temas. E desde há uns 5 anos atrás, e os clientes, nem todos, né? Porque, por exemplo, a empresa vive dos clientes. E nós temos que atender as demandas do consumidor. Isso nos vai levando a uma melhoria. Hoje em dia, o que está sobre a mesa é o tema ambiental. As embalagens, evidentemente. Essa pergunta específica sobre as embalagens, eu digo que esse é um grande desafio, porque devemos explicar qual é a origem, de que bosque veio, o que deu origem a esta embalagem. Os clientes sempre preferem essas embalagens recicláveis, que não seja tão bonita a embalagem, mas que foram feitas de um papelão adequado. E esse é um avanço, porque na medida em que o cliente exige, devemos cumprir com essas demandas para que eles se sintam satisfeitos e devemos convencer a todos os supermercados de que vamos ganhando passo a passo com isso, tentando que haja menos plásticos, menos papelão. Sim, acredito que deve ser difícil contentar a tantos clientes ao mesmo tempo. Eu acho que ambos tocaram o tema da cadeia de logística. Eu quero voltar a este ponto dentro de alguns minutos, mas aproveitando, eu menciono novamente que o prognóstico é de 1 bilhão de pessoas mais nos próximos 15 anos, porque nós já nos enfrentamos a uma situação onde há escassez de recursos em todas as partes do mundo. No Chile, estamos numa zona muito afetada pela seca, pela falta de água, há escassez de água, e gostaria de falar sobre quais alternativas podemos esperar dessas indústrias que estão fazendo de maneira individual ou em conjunto
Mas gostaria de passar a pergunta a Federico sobre, enquanto ao remediar ou enfrentar o risco dessa escassez de recursos, ou quando falamos de escassez de recursos, não estamos falando só da água, mas também da energia, da terra, dos terrenos. Quais são os focos da sua empresa para tentar se preparar para um futuro, para 1 bilhão de pessoas mais que poderiam ser consumidores do seu produto? Sim, esse tema tudo tem que ver com a mudança climática. Proesco é uma empresa, os donos do Pronesco são os produtores. Então, a pergunta sempre vai enquanto como vamos manter o volume da fruta que trabalhamos hoje em dia. E para crescer, não é fácil, porque as terras estão cada vez mais escassas, o tema da água também tem sido um grande problema no Chile nos últimos 5 ou 6 anos, em que definitivamente alguns produtores têm que regar só parte da, da horta, porque não podemos fazer totalmente. Agora, enquanto a água, essa é uma pergunta complexa. Eu não tenho resposta para isso, mas sim, em nível dos campos, das hortas, dos pomares, tem o problema da água. No Chile, a maioria dos provedores tem uma maneira de regar, procurando não perder água e que ter água suficiente, mas isso não podemos garantir que esta água esteja aí nos próximos 3 ou 5 anos. Aí, evidentemente, haveria um risco importante que conhecemos e que vai de maneira conjunta com esse problema mundial da mudança de clima. Em Pronesco, nós falamos, bom, os recursos serão escassos, mas devemos nos preocupar que tenhamos ameixas, mas como racionalizamos esse uso desses recursos ou como transformamos os nossos resíduos pensando nesses recursos. Então, está o tema da água, de como reutilizar a água, como reaproveitar a água, como limpar a água e como utilizar menos água. O tema da energia é um tema interessante, não temos falado muito disso, mas os resíduos, como os caroços dessa fruta, nós temos que procurar uma maneira de substituir o gás. Evidentemente, todos esses resíduos iam a uma lixeira há 5 anos atrás, então nós tentamos produzir a ameixa sem caroço. Tirávamos os caroços da ameixa e isso trazia uma fruta ao redor pegada. Então, nós separamos aquilo que ficava, aqueles resíduos. E essa é uma polpa espetacular que também exportamos. E os caroços vai como combustível para as caldeiras. Então, que antes tirávamos 2.000 toneladas anuais a uma lixeira, hoje em dia é uma polpa espetacular e também usamos isso para a energia. Então, como vamos adequando a esses recursos tão escassos, né? Vamos procurando, vendo onde eles estão, vamos procurando esses recursos. Sim, eu acredito que essa é uma solução espetacular que se encontrou dentro dos seus resíduos e que vai muito de mãos dadas com a demanda hoje em dia da economia circular, como uma coisa muito grande, em grande escala em cada país. Às vezes até só em nível local, na nossa próxima usina, na nossa própria fábrica. Então, acredito que muitas pessoas vão querer informação sobre esse processo que você mencionou. E temos uma solução de energia solar.
porque quando abastecemos o 30% da demanda, e finalmente aí estão os recursos. Nós não queríamos ver, mas os recursos estavam aí. Nós estamos dando um giro importante. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta a Juan. Como você vê o futuro da indústria desde o ponto de vista da indústria de Alpina? Já vamos conversar um pouco sobre o que estão fazendo com essas embalagens e qual será a meta de sustentabilidade, por exemplo, enquanto ao carbono neutro. Há algo mais que podemos esperar de parte de vocês que estão vendo aí a futuro? Sim, desde a nossa indústria temos uma responsabilidade de oportunidade de contribuir com a segurança alimentícia de toda a população. Estamos neste mundo para isso. E os nossos consumidores são a nossa razão de existir. Então, tudo isso é definitivo e nos concentramos sempre. A nossa obsessão são os produtos de alto valor nutricional. Mas está demonstrado já no mundo que o consumo de lácteos nos humanos, desde idades precoces, é indispensável para o bom desenvolvimento. E com a pandemia e com tudo que tem acontecido, vemos como já começa a haver uma maior demanda de lácteos em países como a Colômbia ou países aos quais provemos dos nossos produtos a um nível muito baixo de consumo de lácteos. Contudo, nós esperamos, como você mencionou na sua pergunta, que a população comece a interiorizar essa capacidade de nutrição que existe dentro nestes produtos e que o consumo de lácteos continue subindo, e a nossa intenção é estar aí. Para nós é fundamental poder estar aí, a oportunidade de estar aí. E este é o desafio que está detrás de todas essas cadeias, né? Procurando que os nossos produtos estejam aí, onde há demanda. E outra coisa muito importante que tem que ver com a fonte para produzir todos os nossos produtos, que tem que ver com o leite. Como eu lhes comentava, agora, durante muito tempo, a Alpina se focou com o trabalho dos nossos pecuaristas, produtores de leite, e alcançamos um nível de produtividade muito bom. Mas dentro do nosso marco e da nossa estratégia, estamos nos movendo muito mais no tema de pecuária sustentável. Para nós é fundamental que o que nós estamos fazendo aqui, produzindo alimento nutritivo, seja um trabalho conjunto, integrado em um só conceito, o tema da sustentabilidade, e produzir de maneira sustentável leite com esse conceito de competitividade e produtividade que os pecuaristas têm. Então, estamos trabalhando com os nossos sócios pecuaristas dessa maneira. E também estamos inovando com produtos diferentes aos lácteos. Há pouco tempo fizemos uma diversificação no nosso portfólio, na nossa linha, com os mesmos conceitos de nutrição. Hoje em dia temos produtos à base de caju, que oferecem umas alternativas deliciosas, nutritivas, que apoiam o campo diretamente, a zona rural, através da compra da castanha do caju. E podemos implementar com os nossos pecuaristas em outros setores, como cultivadores de nozes e de castanhas de caju, e levá-los a inovar e gerar outra fonte deliciosa e nutritiva de produtos, e assim vamos entrando nesse mercado. Bom, é excelente notícia para vocês, para o resto do país. Isso me leva diretamente ao próximo ponto que eu já mencionei antes. A cadeia de valor da indústria de alimentos é muito longa. As emissões não são somente na fábrica, na usina, não. Tudo isso está provado que as emissões imigram, e por falta de recursos, eles imigram mais, e também ao campo. E aí o Juan mencionou o modelo de colaboração que pode ser feito com os provedores, e acho que esse é um modelo a ser considerado. Talvez depois
depois possamos falar mais, mas a pergunta era essa: como poder impulsionar essa colaboração que ajude desde o plantio, desde a plantação, né, para diminuir essas emissões, para que vocês nos falassem das metas que tem para diminuir essa emissão dos gases. Eu gostaria de escutar isso de dois exportadores, com o agricultor e na parte de exportação. Começamos com o Juan, esta vez, e depois ouviremos o Federico. Nós aqui estamos conscientes de que a colaboração é um aspecto da inovação que chegou para ficar. Hoje em dia, alcançar resultados sem colaboração de trás ou para frente, isso não vai acontecer, senão, assim, nesse sentido, quando falamos especialmente de soluções dentro do meio ambiente, as colaborações não só sentimos que potencializam os resultados e que também é fundamental para alcançar esses resultados. Eu vou falar de um exemplo sobre a forma que nós compramos leite e como desenvolvemos esse modelo de compra de leite ao longo desses 50 últimos anos que temos trabalhado neste modelo. Hoje, por exemplo, nós temos um modelo de associatividade, onde na nossa cadeia temos um grupo de pecuaristas, pequenos pecuaristas, que se juntam e colocamos um tanque a um lugar perto das suas fazendas. Então, aí todos poderão manejar um padrão com que estamos trabalhando, todos levam o seu leite lá, e aí lá fazemos o nosso ponto de coleta de leite. E aí podemos medir os conceitos de qualidade. Esse é um processo de eficiência enquanto a recoleta de leite. Tudo isso feito em colaboração com os nossos pecuaristas e começamos a ser eficientes e garantir que somos sustentáveis e rentáveis também. Isso é fundamental para a sustentabilidade. Então, isso funciona bem. Também é outro exemplo que queremos implementar e que estamos trabalhando neles para implementar, que é a tecnologia. Neste momento, estamos analisando um software que nos permite analisar o número de viagens com que podemos chegar aos nossos pontos. Na Colômbia ou também fora, poder otimizar a logística para chegar é fundamental. Isso pode haver demanda, mas temos que procurar a maneira adequada de usar essa tecnologia. Isso é fundamental. Em tudo isto, também estamos e somos conscientes de que temos cadeias de abastecimento tradicionais, mas temos que ver que essas cadeias de grande benefício para um grande número de famílias e temos que preservar isso para continuar beneficiando as pessoas que trabalham de mãos dadas conosco. Eu sempre sou, enquanto a digitalização na fábrica, sem dúvidas, mas me alegra saber que estão procurando, por este lado, saber o avanço. E também destaco o trato equitativo entre o ponto de equilíbrio esse ponto de equilíbrio entre os produtores pequenos. Isso é muito importante. Federico, há desafios que você vê, oportunidades que já estão enfrentando ou que estão por resolver nesse sentido? Aqui eu volto a falar da ameixa. Nós trabalhamos com ameixas secas e esse processo de secagem da ameixa, esse é um processo que basicamente usamos gás aqui no Chile. Alguns processam isso com lenha. Isso de acordo com a zona. A outra maneira é secar essa fruta ao sol. E aí estamos progredindo com os produtores
Essas formas de secagem ao sol devem ter as mesmas condições de higiene. Tem havido um grande avanço nessa modalidade de secagem. Em alguns mercados, os clientes preferem que seja com, com carvão, outros trabalhamos com os dois produtos, das duas maneiras, mas devemos continuar com foco de o túnel de secagem, a fruta deve estar 24 horas. Então, isso é um alto consumidor de gás, um alto consumo de gás. Isto na área do produtor e da água. Esses são os dois focos de produção, a água e a energia usada para a secagem da fruta. A cadeia de transporte é muito importante. O transporte da fruta, do Pronesco, depois está o transporte até o porto, para os navios que saem para todos os continentes. Tem essa distribuição interna também em todos os supermercados. Tudo isso é um processo. Os líderes. Bom, isso não é para amanhã, nem dentro de 2 anos, mas os produtos levados nos caminhões, já sejam os caminhões que funcionem a diesel, petroleiros ou até elétricos, mas com o transporte comece a ter o processo de transporte é uma decisão dentro de cada estado ou há muitas promessas enquanto a este processo que estão em conversações no mundo enquanto a este tema, porque o transporte é duro para a indústria exportadora para os nossos países. Isso vai estar sempre presente, mas existe a esperança de que o governo ou os grandes clientes no mundo comecem a exigir. Eles têm que puxar este carro. Não é só a Pronesco que tem que fazer isso. Estamos atentos e quando tenhamos que fazer isso, pois vamos fazer o nosso papel. Correto? Sim, siga. E a outra coisa é que há um trabalho intenso a ser feito de não ter o cuidado de não deixar esses resíduos. Acredito que aí tem alguns avanços e o fato de ser uma empresa que os mesmos próprios produtores ajudam. Tudo isso em colaboração, né? Uma colaboração, um conjunto. Os fatores que influem na cadeia posterior, na planta e na produção, muitas vezes está por fora. Depois disso, temos que ver como nos afeta e as mudanças que podem vir, muitas vezes dentro dessa conversação, como já Federico e Juan já falaram especificamente sobre a planificação, o planejamento estratégico, como vocês veem o mundo futuro, como você falou, Federico, e como o Juan também já falou, que, por exemplo, a União Europeia já já está tratando esse tema dos produtos específicos e outros países que tramitam essa legislação enquanto ao consumo de recursos naturais ou a obrigação estendida do produtor. Esses são fatores que talvez não estejam a tempo. E como disse o Federico, falando do hidrogênio verde, a cadeia de abastecimento, como isso pode influir nas nossas decisões hoje? E eu gostaria de entender, essa é uma pergunta mais aberta, mais múltipla, que vocês
Eu vou fazer várias perguntas e vocês respondam da maneira que lhes pareça. Existem fatores futuros que afetam o planejamento de meta de sustentabilidade hoje nas suas indústrias? Ou como tem mudado o planejamento estratégico de hoje quando pensamos na sustentabilidade? E se vocês têm algum plano, projeto ou desafio adicional que gostariam de mencionar antes que passemos as perguntas ao público. Começamos com o Federico. O fator futuro, eu acredito que o que mais afeta é o consumidor, é a pessoa. Eu acho que aí estamos à beira de uma mudança interessante. Aqui, isso está forte na Europa, mas aqui no Chile e em outros países do mundo, a juventude tem outra visão. Uma pessoa menor de 30 anos tem outra visão das responsabilidades, etc. O nosso produto, como produto, né, nos fica a crítica, a queixa, mas hoje em dia o que temos de concreto, Pronesco se preocupa é de que em que embalagem está sendo enviada a ameixa, por exemplo, porque pensamos que futuramente não deveríamos continuar com essa embalagem. Então, o tema é como nos ajuda essa indústria das embalagens a superar esse problema para que possamos chegar com uma proposta mais amigável. Aí entra o ecodesign. Sim, há muitas coisas hoje em dia, mas inclusive quando se fala de reciclagem, isso já está sendo comentado em muitas partes do mundo. Há 4 ou 5 anos atrás, você dizia, ah, sim, isso vai ser reciclado, e aí ficava. Mas hoje, sempre vai ficar aí um resíduo de microplástico. O importante, esse ponto, Federico, eu acho de grande valor. Então, há uma novidade de que provavelmente o que estamos fazendo hoje em dia, em tantos anos mais, a tendência a, a uma consciência global, né? Devemos pensar sempre num planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, talvez em algum tempo devemos cumprir dentro da lei com as exigências ambientais. Depois, os clientes, a parte da lei, os clientes vão fazendo as suas exigências. Na Europa, as exigências são maiores que no Chile, por exemplo. Então, tanto na parte legal como na parte do cliente, já hoje em dia, a Pronesco já define esse tema dentro da política da empresa desde uns 5 anos atrás. Então, isso está na declaração. No nosso processo, o nosso procedimento está o planejamento estratégico. Já existe um documento com uma forma de trabalho, com uma certa metodologia, e é obrigatório passar pelo trabalhar em 4 âmbitos: das pessoas, do talento, âmbito do processo, âmbito do cliente e do meio ambiente e o entorno. Então, todos os nossos planos, quando pensamos em 5 anos, temos que pensar nessa pergunta: o que vai acontecer com o meio ambiente? O que você vai fazer com o meio ambiente? E para que isso seja feito de maneira equilibrada, devemos ter projetos para o desenvolvimento
desses processos para os clientes e para o meio ambiente. E talvez isso de um ano a outro, ninguém tinha pensado no meio ambiente, mas agora já não podemos fazer isso. Já efetivamente, já isso é um eixo adicional que está independente se devia haver estado ou não, mas que agora é exigido. E um ponto-chave na... Obrigada, Federico. Agora você, Juan, para ouvir agora esta mesma pergunta. Está bem. Eu acho que tudo está em linha com o que o Federico já falava. Definitivamente, nós vemos como as condições mudam tão rapidamente. Hoje em dia, a sustentabilidade é um gerador de novas condições. E não incluir isso no planejamento estratégico seria um grande erro. Então, é uma coisa que está aí envolvida e que deve estar dentro do exercício do planejamento estratégico. Hoje em dia, na Alpina, nós temos 8 frentes estratégicas. E quais seriam essas 8 frentes estratégicas? O consumidor está no centro destas. E qualquer coisa que nós façamos dentro dessas 8 frentes estratégicas habilita a um consumidor que cada vez mais é mais inteligente e está demandando mais do que um produto das empresas. Então, para nós, a sustentabilidade, evidentemente, está dentro de uma dessas 8 frentes estratégicas que temos, e é uma coisa também que é muito importante, que é que dentro dessas frentes estratégicas que temos, a sustentabilidade é um dos que tem que estar priorizado. Não pode haver um frente estratégico na companhia que esteja em desacordo, que não esteja em linha com o que nós estamos procurando ser enquanto a sustentabilidade na nossa companhia. Mas nós sabemos que devemos ser coerentes com tudo que fazemos. E todo esse tema de mudança climática dos plásticos, isso vai adquirir um maior protagonismo e vai definir o que estamos vendo agora. Por isso, a sustentabilidade ambiental para nós é um grande compromisso, é um compromisso muito ambicioso enquanto ao plástico neutro, carbono neutro. Isso é um grande desafio e temos que tomar isso muito em sério na nossa companhia e procurando sempre causar um impacto com esse indicador. Mas já sabemos que futuramente, no futuro próximo, o consumidor não vai estar observando só isso, mas também como é, enquanto a sustentabilidade da empresa, como isso funciona. E aí vem a importância de tudo o que está de trás desses produtos, a cadeia de valor, a qualidade, as fontes confiáveis desses ingredientes. Então, já colocamos muitos exemplos aqui, o Federico já falou sobre, por exemplo, na secagem da ameixa, todos esses diferentes processos, a maneira como vocês estão procurando, ou como estamos procurando essas fontes de sustentabilidade. Na Alpina, nós estamos trabalhando com isso, já entendemos o que o consumidor está procurando nos nossos produtos, o que ele quer, e nós trabalhamos enquanto a isso, procurando este futuro. Obrigada por esta visão. Agradecemos sempre entender o que está acontecendo de trás, e que bom saber né? Já sabemos que as suas empresas têm isso como um primeiro plano, sabemos que já tomaram medidas, ações, metas, que obviamente ainda tem metas a ser cumpridas, mas desde o ponto de vista de um consumidor mais, isso é algo para agradecer. Agora, eu gostaria de passar algumas perguntas do público, eu gostaria de passar a eles, temos um tempo limitado, então vou tentar passar um pouquinho mais rápido para durante o tempo que resta. A primeira pergunta que nos chega acredito que é para ambos, qual é o principal gargalo de garrafa qual é o problema que vocês encontram enquanto a transformação do produto? Vocês já trataram isso, mas vocês já podem identificar algum grande desafio para que isso possa ser mais amigável? Sim.
um dos grandes problemas é o transporte. O tema de transporte é um grande desafio gerado para a sustentabilidade, é uma coisa muito importante. Nós já estamos testando com transporte limpo, procurando otimizar as viagens para chegar até os nossos sócios, onde se vendem os nossos produtos, procurando diminuir as emissões que fazemos através desse transporte. Desde maio, o que podemos alcançar, esses primeiros exercícios que temos feito, hoje em dia já podemos medir, e desde maio, nesta frota já somos carbono neutro. Então, podemos ir experimentando e vendo que vamos obtendo resultados. É um grande desafio para nós, mas já tivemos uma reconversão tecnológica, mas o grande desafio é poder fazer isso de maneira sustentável e que não só seja desde a parte ambiental, mas também da parte econômica. E esta é uma transformação, alcançar esses modelos de eficiência enquanto às emissões, e também está o desafio de sustentabilidade econômica que estamos tentando harmonizar. Isso tudo vai gerar um impacto importante, tanto para a companhia, como para os nossos consumidores, procurando uma economia entre a sustentabilidade e o crescimento. Federico, alguma coisa a agregar enquanto a estes desafios? Quando nós chegamos com a ameixa à Áustria, chega as ameixas e ocupam muito transporte. E, finalmente, o consumidor, ele não percebe mais, consome todo esse transporte e tem que fazer alguma coisa com a embalagem. Eu diria que para que o nosso produto seja mais amigável, enquanto está esse tema do transporte e o tema da embalagem. Enquanto o tema das embalagens, no Chile temos uma grande indústria, mas temos sempre um problema. Você mencionou uma coisa antes que tem muito que ver, e a prioridade nesse sentido é a vida útil do produto, que às vezes temos que usar um produto que tenha uma vida útil de 2 anos. Então, usar isso que seja biodegradável, mas que possa garantir um tempo de vida útil ou na mesma. É um grande desafio. Eu lhes desejo sorte com isso. É um desafio que está aí escondido. Vamos continuar. Agora, acabou de entrar uma pergunta para a Pronesco. Qual é o maior desafio que vocês têm no uso e cuidado do solo? Imagino que a pergunta é sobre o solo da horta. O cuidado do solo. Inicialmente, as plantações são por 25 ou 30 anos. Não é um produto que esteja. Não é um cultivo anual. O cuidado do solo é muito rigoroso, porque também devemos seguir os padrões mundiais. Hoje em dia, quando você vende a ameixa, lamentavelmente, o fato não é que digam que está gostosa ou não. Temos que pensar na certificação de tudo isso. Temos que pensar nos resíduos, nos fertilizantes que podem ser usados na plantação. Então, o cuidado do solo, da horta, do pomar, o cuidado atual é um dos padrões mais altos, de maior exigência, porque não podemos dizer, olha, você trabalha com este padrão, você trabalha com outro, não. Isso não existe, não é possível. Seria muito complexo. Então, o manejo em nível da terra, com os produtos que permitem, que estão autorizados, pela mistura do mundo, com o máximo rigor.
porque devemos sair com as nossas ameixas, com possibilidade de que vá para a Alemanha, México, Japão, Brasil. Então, o padrão é mais alto. E por isso mesmo, tudo que tem que ver com os fertilizantes, com os fungicidas, temos que usar as normas mais exigentes do mundo, que então é cumprir com a parte máxima de demanda, que sempre vai mudando. E também usando sempre o mais alto padrão, pode estar este ano no Japão, o outro ano que vem na Alemanha, e sempre estar usando esse modelo é uma grande exigência. Então, devemos estar em dias com as mudanças e como comunicar isso aos produtores, né? Então, aí voltamos à condição de trabalho em conjunto com os produtores. Agora eu vou passar a palavra a Juan, porque temos outra pergunta para ele, para a Alpina. Alpina, Alpina, o que estão fazendo com as suas embalagens para que isso seja possível? É uma grande pergunta. Evidentemente, estamos trabalhando com coerência, mas hoje em dia estamos aos 50% do cumprimento desta meta. Nós trabalhamos de mão dadas com Veolia, procurando reciclar a metade das toneladas que estamos colocando de plástico no mercado. Então, temos uma rota que está sendo executada e que hoje em dia nos tem já com 50% desta meta alcançada. Mas também devemos pensar num sistema de inovação de embalagens e que nos permita reduzir a quantidade de plástico que há. Como eu já comentava, este ano tivemos desafio dentro das nossas cadeias de abastecimento e nos vimos obrigados a tomar decisões um pouco forçosas pelo abastecimento da matéria-prima. Então, temos aproveitado muito bem esta crise para poder reduzir, através dos processos de inovação, a quantidade de plástico que há dentro das nossas embalagens, com grandes resultados. Os nossos consumidores também vivem o que está passando no mundo e as crises que se veem no mundo, e cada vez aceitam mais como companhias como nós, através de rotas que eram difíceis e para armazenar de plástico. E também estamos desenvolvendo o mercado em novas tecnologias com materiais que antes não eram recicláveis e que agora sim são. Então, esse exercício que falávamos de colaboração, trabalhando com os nossos provedores, para que fossem aprovadas essas tecnologias e esse exercício de reciclagem que antes não eram tão determinantes. E é uma coisa que é importante, é que comunicamos permanentemente aos nossos consumidores o que estamos fazendo. Hoje em dia, os nossos consumidores entendem que quando estão consumindo um produto nosso, parte deste produto, o plástico usado, foi reciclado e que vem de uma fonte limpa. E que existe um fator fundamental para esse exercício de sustentabilidade. Então, trabalhamos de mãos dadas com o nosso público, com o nosso consumidor. Outra coisa que queria mencionar enquanto ao carbono neutro, que eu já mencionei ainda há pouco, é que nós estamos alavancando todo esse sistema de cuidado de bosque. Tudo isso, temos trabalhado nisso constantemente. Acredito que essa é uma conversação que pode se estender durante horas. Infelizmente, só tínhamos uma hora. Eu, pelo menos, já desfrutei e aproveitei. Agradeço muito, em nome de Veolia, o nosso convidado, a sua participação no fórum. Obviamente, para mim e para todos, mas tem sido de muito valor a sua participação. Estaremos atentos às novidades que temos futuramente e os convido aos nossos convidados e aos nossos participantes do público a visitar o nosso site web de Veolia para enviar qualquer outra consulta
que tenham e que não podemos, que não tivemos tempo de resolver aqui. Vamos estar respondendo. Juan, tem sido um prazer, agradeço o tempo de vocês aqui e esperamos as novidades. Obrigada a todos, um bom dia a todos. Tchau, tchau.